Baba Negra aceita cuidar de um milionário recluso pelo dinheiro. Ao ser desrespeitada, ela surta, mas o desfecho é surpreendente. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Marina Santos ajustou seu uniforme impecavelmente limpo enquanto observava a imponente mansão em Alphaville, São Paulo. Com seus 35 anos de idade e mais de uma década de experiência como cuidadora profissional, ela já havia trabalhado em diversas casas de alto padrão, mas algo naquela residência a fazia sentir um frio na espinha. Os muros altos cobertos de areia e as câmeras de segurança por todos os lados pareciam observá-la como olhos predatórios, enquanto o som distante dos pássaros era abafado pelo zumbido constante dos sistemas de segurança eletrônica. O portão eletrônico se abriu com um rangido metálico, revelando Dona Carmen, a governanta de aparência austera que havia conduzido a entrevista de emprego por videochamada na semana anterior. A mulher de cabelos grisalhos e postura rígida gesticulou para que Marina a seguisse pelo caminho de pedras que serpenteava através do jardim meticulosamente cuidado. Durante o percurso, Marina notou que todas as janelas da mansão estavam cobertas por grossas cortinas escuras, como se a casa em si quisesse se esconder do mundo exterior. O Sr. Ricardo Mendes é um homem peculiar, explicou Dona Carmen, sua voz baixa e controlada ecoando pelo hall de entrada revestido de mármore. Desde o acidente que o deixou parcialmente paralisado há 5 anos, ele tem vivido em reclusão total. Seus únicos contatos são com a equipe de funcionários, e mesmo assim, ele mantém interações limitadas. Marina assentiu, absorvendo cada palavra enquanto seus olhos percorriam os retratos nas paredes, mostrando um homem que já foi considerado um dos empresários mais influentes do país. O salário oferecido era extraordinário, muito acima do mercado, e Marina sabia exatamente por que ninguém havia conseguido permanecer no cargo por mais de 3 meses. As histórias sobre o temperamento explosivo do Sr. Mendes circulavam nos grupos de cuidadores profissionais, mas Marina estava determinada. Com uma filha para criar e sonhos de abrir sua própria empresa de cuidados domiciliares, ela não podia deixar passar essa oportunidade, não importava o quão desafiadora fosse. Dona Carmen conduziu Marina até o 3º andar, onde um corredor largo terminava em uma porta dupla de madeira maciça. O Sr. Mendes passa a maior parte do tempo em sua suíte. Ele tem um sistema de comunicação interno e câmeras em todos os ambientes. Observe que há protocolos específicos para cada situação, e ele é extremamente rigoroso quanto ao cumprimento deles. A governanta entregou a Marina um tablet com uma extensa lista de instruções, horários e procedimentos que mais pareciam um manual militar do que orientações para cuidados pessoais. O momento da verdade chegou quando as portas se abriram, revelando um ambiente suntuoso e sombrio. Sentado em uma cadeira de rodas motorizada, próximo à janela, estava Ricardo Mendes. Aos 55 anos, sua figura ainda impunha respeito, mesmo que sua condição física atual contrastasse drasticamente com a imagem dos retratos no andar inferior. Seus olhos escuros e penetrantes examinaram Marina de cima a baixo, e por um momento, ela sentiu como se estivesse sendo avaliada não como uma profissional qualificada, mas como uma mercadoria em exposição. Então você é a nova candidata, sua voz grave e autoritária cortou o silêncio como uma lâmina. Espero que tenha consciência de que este não é um trabalho comum. Minha privacidade e meus métodos são inegociáveis. Marina manteve sua postura profissional, respondendo com serenidade, sim, senhor. Estou ciente das exigências e preparada para atendê-las com excelência. Um sorriso quase imperceptível cruzou os lábios do Sr. Mendes, mas seus olhos permaneceram frios e calculistas. As primeiras horas de trabalho foram um teste de resistência física e emocional. O Sr. Mendes exigia precisão milimétrica em cada procedimento, desde a administração de medicamentos até a posição exata em que sua cadeira deveria estar em relação à janela. Qualquer desvio, por menor que fosse, era seguido por uma crítica mordaz ou um comentário depreciativo que Marina precisava engolir em silêncio, lembrando-se constantemente do motivo pelo qual estava ali. Durante o almoço,
servido com uma formalidade digna de um jantar de estado, Marina observou como o Sr. Mendes manipulava os talheres adaptados com uma determinação feroz, recusando qualquer oferta de ajuda com um olhar que poderia congelar o inferno. Era evidente que sua condição física não havia diminuído em nada seu orgulho ou sua necessidade de controle absoluto sobre tudo e todos ao seu redor. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e pelo som ocasional de suas instruções secas e diretas. À medida que a tarde avançava, Marina começou a notar padrões no comportamento do Sr. Mendes. Por trás da fachada de frieza e controle, havia momentos fugazes de vulnerabilidade, um tremor nas mãos ao tentar segurar um copo, um olhar perdido para os jardins através das cortinas entreabertas, uma hesitação quase imperceptível antes de dar uma ordem particular-lhe difícil. Esses pequenos detalhes humanizavam aquela figura autoritária, mesmo que ele se esforçasse ao máximo para manter sua couraça impenetrável. Ao final do primeiro dia, enquanto organizava os medicamentos para a noite, Marina foi surpreendida por um comentário inesperado do Sr. Mendes. Você é a primeira que não chorou ou pediu demissão no primeiro dia. Sua voz mantinha o tom usual de indiferença, mas havia algo diferente em seu olhar. Talvez você dure mais que as outras. Marina apenas assentiu, mantendo sua expressão neutra, mas internamente, uma determinação ainda maior se acendia. Ela não seria apenas mais uma na lista de desistentes, ela provaria seu valor, não importava o custo. O sol já se punha quando Marina finalmente deixou a mansão, carregando consigo o peso das experiências do dia e a certeza de que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Enquanto atravessava os portões, uma sensação inquietante a acompanhava, a mesma que sentirá ao chegar. Mas agora, misturada com a apreensão, havia também uma curiosidade crescente sobre os mistérios que aquelas paredes guardavam e sobre o homem que, apesar de sua riqueza e poder, vivia como um prisioneiro em sua própria fortaleza. As semanas seguintes na mansão Mendes se desenrolaram como um elaborado jogo de xadrez psicológico. Marina aprendeu rapidamente que cada movimento seu era minuciosamente observado e julgado pelo Sr. Ricardo, que parecia encontrar um prazer perverso em testar seus limites. Os comentários depreciativos sobre sua cor de pele, inicialmente velados, tornaram-se cada vez mais explícitos, como agulhas envenenadas disfarçadas de observações casuais sobre a qualidade do serviço prestado por pessoas do seu tipo. Durante as sessões de fisioterapia, que Marina conduzia com precisão profissional, o Sr. Mendes frequentemente fazia questão de relembrar suas origens humildes, contrastando-as com sua própria trajetória de sucesso. Sabe, Marina, pessoas como você normalmente não têm a capacidade de compreender os sacrifícios necessários para construir um império, dizia ele, enquanto ela auxiliava seus exercícios de mobilidade. A cuidadora mantinha sua compostura, transformando cada insulto em combustível para sua determinação crescente de não apenas sobreviver naquele ambiente tóxico, mas prosperar. Um dia particularmente tenso começou quando Dona Carmen informou que precisaria se ausentar por motivos familiares, deixando Marina como única responsável pelos cuidados do Sr. Mendes durante todo o final de semana. O empresário recebeu a notícia com visível desagrado, seus olhos escuros fixando-se em Marina com uma intensidade perturbadora. Espero que você esteja à altura dessa responsabilidade, embora minhas expectativas não sejam muito elevadas, declarou ele, seu tom destilando desdém como veneno. A tensão atingiu seu ápice durante uma noite de tempestade, quando uma queda de energia deixou a mansão às escuras por alguns minutos, antes dos geradores de emergência serem ativados. Naqueles breves momentos de escuridão, Marina ouviu algo que nunca havia presenciado antes, o som do medo na voz do Sr. Mendes. Marina! Marina! Ele chamou, seu tom autoritário substituído por um desespero quase infantil. Quando as luzes voltaram, ele rapidamente recompôs sua máscara de indiferença, mas algo havia mudado irrevogavelmente naquela dinâmica. As câmeras de segurança espalhadas pela mansão começaram a parecer mais opressivas a cada dia, como olhos mecânicos que seguiam cada movimento de Marina. O Sr. Mendes desenvolvia um prazer particular em apontar supostas falhas em seu trabalho, exibindo as gravações durante as refeições como quem apresenta provas em um tribunal.
Observe como você demorou 12 segundos a mais para organizar os medicamentos ontem à noite, ele comentava, saboreando cada palavra como se fossem iguarias raras. Marina descobriu, através de conversas furtivas com outros funcionários, que o acidente que deixará o Sr. Mendes parcialmente paralisado não fora tão acidental assim. Rumores sobre negócios obscuros e inimigos poderosos circulavam pelos corredores da mansão em sussurros temerosos. A fortaleza que ele construíra ao seu redor não era apenas para manter o mundo do lado de fora, mas também para proteger segredos que poderiam destruir o que restava de seu império. O comportamento do Sr. Mendes tornou-se ainda mais errático quando ele começou a receber misteriosas ligações noturnas. Marina o encontrava frequentemente acordado durante suas rondas, conversando em códigos elaborados ao telefone, seu rosto iluminado pela luz azulada das telas de seus múltiplos dispositivos de comunicação. Em uma dessas noites, ele a surpreendeu observando e sua reação foi desproporcional. Você está me espionando agora? Talvez eu devesse verificar melhor suas referências, ou a falta delas. A gota d'água veio quando o Sr. Mendes começou a interferir na vida pessoal de Marina, questionando seus horários de folga e fazendo insinuações maldosas sobre como ela gastava seu salário. Deve ser tentador para alguém como você, ter acesso a tantos objetos de valor, comentou ele um dia, seus olhos fixos nas joias expostas em uma vitrine próxima. A insinuação era clara como cristal, e pela primeira vez, Marina sentiu seu autocontrole vacilar perigosamente. Os outros funcionários da mansão começaram a notar a mudança no comportamento de Marina. A calma e serenidade que antes caracterizavam sua presença deram lugar a uma tensão palpável, como um cabo de aço prestes a se romper. Alguns chegaram a apostar quanto tempo mais ela aguentaria, mas ninguém imaginava que o verdadeiro conflito estava apenas começando a se desenrolar nos corredores silenciosos daquela casa. Em uma manhã particularmente tensa, Marina encontrou sobre sua mesa de trabalho um envelope contendo uma quantia considerável em dinheiro, junto com uma nota escrita à mão pelo Sr. Mendes, para compensar quaisquer inconveniências. Pessoas como você costumam entender melhor esse tipo de linguagem. A humilhação implícita naquele gesto foi como um tapa em seu rosto, mas Marina manteve o envelope intacto, devolvendo-o pessoalmente ao Sr. Mendes com um simples "não estou à venda". A rejeição do dinheiro provocou uma mudança visível no comportamento do Sr. Mendes. Seus ataques tornaram-se mais diretos, suas exigências mais absurdas, como se estivesse determinado a provar que todos têm um preço. O que ele não percebia era que cada nova tentativa de quebrar o espírito de Marina apenas fortalecia sua resolução. A cuidadora começou a documentar discretamente cada incidente, cada comentário racista, cada tentativa de suborno, construindo silenciosamente seu próprio caso contra o homem que acreditava poder comprar a dignidade das pessoas. A mansão, com suas paredes grossas e sistemas de segurança elaborados, transformou-se em um campo de batalha silencioso onde duas vontades igualmente fortes se enfrentavam diariamente. De um lado, um homem acostumado a ter seu poder inquestionado, do outro, uma mulher que se recusava a ter sua humanidade diminuída. O ar dentro daquela fortaleza tornava-se cada vez mais pesado com a tensão não resolvida, como uma bomba relógio silenciosa marcando os segundos para uma explosão inevitável. O ponto de ruptura chegou em uma noite aparentemente comum de outubro, quando uma tempestade particularmente violenta castigava São Paulo. Marina estava finalizando seus afazeres noturnos quando ouviu um estrondo ensurdecedor vindo do quarto do Sr. Mendes. Ao correr para verificar, encontrou-o caído ao lado da cadeira de rodas, uma expressão de dor e humilhação estampada em seu rosto normalmente impassível. Por um momento crucial, seus olhares se encontraram, e pela primeira vez, as máscaras de ambos caíram completamente. Em meio à confusão do momento, enquanto ajudava o Sr. Mendes a retornar à sua cadeira, Marina notou algo incomum. Uma pasta de documentos havia se espalhado pelo chão durante a queda. Entre os papéis, um nome familiar saltou aos seus olhos. Era o de seu falecido pai, João Santos, um ex-funcionário das empresas Mendes que morrera em circunstâncias misteriosas 15 anos atrás. O choque dessa descoberta fez com que suas mãos tremessem,
mas anos de prática profissional permitiram que mantivesse sua compostura externa enquanto sua mente processava essa revelação bombástica. A reação do Sr. Mendes ao perceber que Marina havia visto os documentos foi instantânea e violenta. Fora! Saí imediatamente do meu quarto, ele bradou, seu rosto contorcido em uma mistura de raiva e medo. Mas Marina, pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, não obedeceu prontamente. Ao invés disso, permaneceu firme, seus olhos fixos nos papéis espalhados que poderiam conter a verdade sobre a morte de seu pai, uma perda que havia mudado completamente o rumo de sua vida. O senhor conhecia meu pai, não é mesmo? Perguntou Marina, sua voz surpreendentemente calma, considerando a tempestade emocional que se agitava em seu interior. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva forte contra as janelas da mansão. O Sr. Mendes parecia ter envelhecido 10 anos em questão de segundos, sua arrogância habitual dando lugar a algo que Marina nunca havia visto antes, vulnerabilidade genuína. Naquela noite, as verdades há muito enterradas começaram a vir à tona. João Santos não havia simplesmente morrido em um acidente de trabalho como for oficialmente registrado. Ele havia descoberto irregularidades nas empresas Mendes, esquemas de corrupção que poderiam ter destruído o império do Sr. Ricardo. O acidente havia sido meticulosamente planejado para silenciar uma voz que ameaçava expor a verdade. A ironia do destino havia colocado a filha da vítima como cuidadora do homem que orquestrara tudo. O impacto dessa revelação atingiu Marina como um tsunami emocional. Todos os meses de humilhações e comentários racistas pareciam insignificantes comparados a esta nova realidade. Sua mente rapidamente conectou os pontos. Ela havia conseguido o emprego com tanta facilidade porque o Sr. Mendes sabia exatamente quem ela era desde o início. Cada momento de provocação, cada teste de seus limites, havia sido parte de um jogo perverso para ver se ela descobriria a verdade. Em meio ao caos emocional daquela noite, algo inesperado aconteceu. O Sr. Mendes, talvez pela primeira vez em sua vida, começou a chorar. Não eram lágrimas de manipulação ou autopiedade, mas de um homem quebrado pelo peso de seus próprios pecados. Seu pai era um homem bom, ele admitiu entre soluços. Melhor do que eu jamais serei. E você é exatamente como ele. Íntegra até o fim, mesmo quando seria mais fácil se corromper. A confissão do Sr. Mendes desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia ter previsto. Em um momento de clareza cristalina, Marina percebeu que tinha duas escolhas. Poderia usar essa informação para destruir o homem que havia arruinado sua família, ou poderia transformar essa descoberta em algo maior que sua própria vingança. A decisão que ela tomasse naquele momento definiria não apenas seu futuro, mas também o legado de seu pai. Durante as horas seguintes, uma conversa profunda e dolorosa se desenrolou naquele quarto. O Sr. Mendes, despido de suas defesas habituais, compartilhou a história completa dos eventos que levaram à morte de João Santos. Cada revelação era como uma faca torcendo-se no coração de Marina, mas ela escutou tudo com uma força interior que surpreendeu até a ela mesma. A chuva lá fora gradualmente diminuía, como se o próprio céu estivesse dando espaço para aquele momento de verdade crua. À medida que a noite avançava, uma transformação sutil começou a ocorrer na dinâmica entre eles. O poder que o Sr. Mendes tanto se esforçava para manter começou a se dissipar, não através da força ou da vingança, mas através da honestidade brutal daquele momento. Marina viu, pela primeira vez, não um empresário poderoso ou patrão tirânico, mas um homem quebrado pelo peso de suas próprias escolhas, vivendo em uma prisão que ele mesmo construíra. O amanhecer encontrou ambos exaustos, mas diferentes. O Sr. Mendes havia entregado a Marina uma pasta contendo todas as provas necessárias para incriminá-lo, junto com uma confissão escrita detalhando seu envolvimento na morte de João Santos. Faça o que precisar fazer, ele disse, sua voz carregando uma resignação que Marina nunca havia ouvido antes. Você tem todo o direito de me destruir. A decisão que Marina tomou nas horas seguintes mudaria para sempre o curso de suas vidas. Em suas mãos estava não apenas o poder de vingança que tanto desejara,
mas também a possibilidade de transformar aquela tragédia em algo maior que seu desejo pessoal de justiça. O sol nascente lançava sombras longas através das janelas da mansão, marcando o início de um novo capítulo naquela história que havia começado 15 anos antes com a morte de um homem honesto. Nos dias que se seguiram à revelação, a mansão Mendes transformou-se em um ambiente completamente diferente. O silêncio opressivo deu lugar a uma quietude reflexiva, enquanto tanto Marina quanto o Sr. Ricardo processavam as mudanças profundas em sua dinâmica. As câmeras de segurança, antes instrumentos de controle e intimidação, foram desligadas uma a uma, simbolizando o desmantelamento das barreiras que o empresário havia construído ao seu redor durante anos. Marina surpreendeu a todos, inclusive a si mesma, com sua decisão de não usar as provas para destruir o Sr. Mendes publicamente. Em vez disso, ela propôs um acordo. Ele usaria seus recursos e influência para criar uma fundação em nome de João Santos, dedicada a apoiar famílias afetadas por acidentes de trabalho e combater a corrupção corporativa. O primeiro momento em que ela apresentou esta proposta, o Sr. Mendes a olhou com uma mistura de incredulidade e admiração, como se estivesse vendo pela primeira vez a verdadeira dimensão de seu caráter. As sessões de fisioterapia, antes marcadas por comentários ácidos e tensão constante, tornaram-se momentos de conversa genuína. O Sr. Mendes começou a compartilhar histórias de sua própria jornada, revelando as circunstâncias que o haviam transformado no homem que se tornará. Eu construí este império pensando que o poder me traria respeito, confessou ele durante uma sessão particularmente intensa. Mas no final, só consegui criar uma prisão dourada para mim mesmo. Dona Carmen e os outros funcionários observavam com espanto a mudança gradual no comportamento do patrão. Os comentários racistas e depreciativos cessaram completamente, substituídos por um respeito silencioso que se estendia não apenas a Marina, mas a toda a equipe. Em um gesto significativo, o Sr. Mendes começou a participar das refeições com os funcionários no refeitório, quebrando décadas de isolamento autoimposto. O processo de estabelecimento da Fundação João Santos trouxe seus próprios desafios e momentos de crescimento. Marina descobriu em si mesma uma capacidade de liderança que não sabia possuir, participando ativamente das reuniões de planejamento e contribuindo com ideias que surpreendiam até mesmo os executivos mais experientes. O Sr. Mendes, por sua vez, encontrou um novo propósito em usar sua influência para criar mudanças positivas, algo que seu antigo eu teria considerado uma fraqueza. Em uma tarde particularmente significativa, o Sr. Mendes pediu para ser levado ao cemitério onde João Santos estava enterrado. Foi a primeira vez em anos que ele deixou voluntariamente a mansão. Diante do túmulo simples, ele permaneceu em silêncio por longos minutos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Marina, de pé ao seu lado, sentiu uma paz que nunca imaginara ser possível encontrar naquela situação. A transformação do Sr. Mendes não se limitou ao aspecto emocional. Sua dedicação à fisioterapia intensificou-se, e com o apoio constante de Marina, ele começou a apresentar progressos significativos em sua mobilidade. A determinação que antes usava para intimidar os outros agora era canalizada para sua recuperação física, surpreendendo até mesmo seus médicos com a extensão de sua melhora. As cortinas da mansão, que por tanto tempo haviam permanecido fechadas, foram gradualmente abertas, permitindo que a luz natural inundasse os ambientes. Esta mudança física refletia a transformação interior que ocorria com seus habitantes. O Sr. Mendes começou a receber visitas regulares de seus antigos sócios, não mais para discutir negócios obscuros, mas para planejar iniciativas da nova fundação. Marina encontrou em sua própria capacidade de perdão uma força que não sabia possuir. A dor da perda de seu pai não desapareceu, mas transformou-se em algo construtivo, um catalisador para mudanças positivas. Ela começou a organizar grupos de apoio para familiares de vítimas de acidentes de trabalho, usando sua experiência pessoal para ajudar outros a encontrarem caminhos de cura e superação. O relacionamento entre Marina e o Sr. Mendes evoluiu para algo que nenhum dos dois poderia ter previsto, um respeito mútuo profundo baseado na honestidade e na compreensão compartilhada de suas histórias entrelaçadas.
As diferenças sociais e raciais que antes pareciam intransponíveis dissolveram-se diante da humanidade que ambos redescobriram um no outro. Com o passar dos meses, a mansão tornou-se um centro de atividades da Fundação João Santos. Salas antes vazias foram transformadas em escritórios e espaços de reunião, onde pessoas de diferentes origens se encontravam para discutir projetos e iniciativas. O som de vozes e risadas ecoava pelos corredores, substituindo o silêncio opressivo que antes dominava o ambiente. As noites, que antes eram marcadas por pesadelos e insônias para ambos, agora traziam um descanso tranquilo. O Sr. Mendes já não precisava das câmeras de segurança para se sentir seguro, e Marina não carregava mais o peso da vingança em seu coração. A transformação que haviam experimentado era profunda e irreversível, provando que mesmo as feridas mais profundas podiam se tornar fontes de cura e renovação. O dia da inauguração oficial da Fundação João Santos amanheceu com uma expectativa palpável no ar. A Mansão Mendes, antes uma fortaleza de isolamento, havia sido transformada em um espaço acolhedor para o evento que reuniria empresários, ativistas sociais e famílias de vítimas de acidentes de trabalho. Marina supervisionava os últimos preparativos com um misto de orgulho e apreensão, consciente do peso simbólico daquele momento para todos os envolvidos. Entretanto, enquanto os convidados começavam a chegar, um envelope anônimo foi entregue na mansão. Dentro dele, fotos antigas revelavam uma verdade ainda mais sombria sobre a morte de João Santos. As imagens mostravam que não apenas o Sr. Mendes estava envolvido, mas também um grupo de empresários poderosos que ainda ocupavam posições de destaque na sociedade paulistana. Entre eles, estava Carlos Drummond, o principal convidado de honra do evento, que seria o maior investidor da fundação. Marina sentiu seu mundo girar ao reconhecer nas fotos o rosto de Drummond ao lado de seu pai, dias antes de sua morte. O Sr. Mendes, ao ver as imagens, empalideceu visivelmente. Eu não sabia que existiam essas fotos, sussurrou ele, sua voz tremendo. Carlos sempre me garantiu que todas as evidências haviam sido destruídas. A revelação de que havia mais pessoas envolvidas na morte de João Santos ameaçava não apenas o evento, mas todo o projeto de redenção que haviam construído juntos. Drummond chegou à mansão com sua habitual pompa, cercado por seguranças e assessores. Seus olhos frios encontraram os de Marina, e por um momento, ela viu neles o mesmo brilho calculista que tanto a perturbara no antigo Sr. Mendes. O empresário aproximou-se dela com um sorriso artificial, estendendo a mão em cumprimento. Então você é a famosa filha de João Santos? Seu pai era um homem interessante. O momento crucial chegou durante o discurso de abertura. O Sr. Mendes, contrariando o protocolo estabelecido, começou a relatar publicamente toda a verdade sobre a morte de João Santos. Sua voz, antes hesitante, ganhou força à medida que expunha cada detalhe da conspiração. Os presentes assistiam em choque enquanto ele não apenas confessava sua própria culpa, mas também implicava diretamente Drummond e outros empresários presentes no salão. Drummond, vendo seu mundo desmoronar, perdeu completamente o controle. Você enlouqueceu, Ricardo, gritou ele, avançando ameaçadoramente em direção à cadeira de rodas. Foi neste momento que Marina se colocou entre os dois homens, sua presença emanando uma força que fez Drummond recuar. Meu pai morreu protegendo a verdade, declarou ela, sua voz ressoando pelo salão. Não permitirei que seu sacrifício seja em vão. O caos que se seguiu foi intenso. Jornalistas presentes no evento começaram a transmitir ao vivo, enquanto alguns empresários tentavam fugir discretamente do local. Marina, mantendo sua compostura, entregou cópias das fotos e documentos a repórteres selecionados, garantindo que a verdade não pudesse ser mais enterrada. Os seguranças de Drummond, percebendo a gravidade da situação, afastaram-se estrategicamente de seu patrão. Em meio à confusão, o Sr. Mendes fez algo que ninguém esperava. Usando toda a sua força de vontade e os meses de fisioterapia, ele se levantou de sua cadeira de rodas. Apoiando-se em Marina, ele caminhou lentamente até Drummond. Acabou, Carlos,
disse ele, sua voz carregada de uma autoridade diferente daquela que antes usava para intimidar. É hora de pagarmos por nossos pecados. A polícia, que havia sido discretamente acionada antes do evento, começou a fazer prisões. Drummond e seus associados foram levados sob o olhar atônito da alta sociedade paulistana. As câmeras de televisão capturavam cada momento, transformando aquele que deveria ser um evento de caridade em um marco histórico na luta contra a corrupção corporativa. Marina observava tudo com um misto de emoções contraditórias. A vingança que ela havia inicialmente descartado acabou se manifestando de uma forma muito mais poderosa e significativa do que jamais imaginara. Não era apenas justiça para seu pai, mas uma transformação completa do sistema que havia permitido sua morte. O momento mais tocante da noite ocorreu quando os familiares de outras vítimas de acidentes de trabalho começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias histórias de perda e injustiça. O que começou como um escândalo transformou-se em um movimento de catarse coletiva, uma oportunidade de cura para dezenas de famílias que haviam sofrido silenciosamente durante anos. Enquanto a noite chegava ao fim, Marina e o Sr. Mendes permaneciam lado a lado, observando as consequências de suas ações se desenrolarem. Seu pai estaria orgulhoso, disse ele suavemente. Marina, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão. Ele estaria orgulhoso de nós dois, respondeu ela, compreendendo que aquele momento marcava não apenas o clímax de sua história pessoal, mas o início de uma nova era de transparência e justiça no mundo corporativo brasileiro. O evento que deveria marcar o início da Fundação João Santos acabou se tornando algo muito maior, um ponto de virada na história da luta contra a corrupção empresarial no Brasil. As manchetes do dia seguinte não falariam apenas de um escândalo, mas de um momento de transformação, quando a verdade finalmente prevaleceu sobre o poder e o dinheiro. 6 meses após o evento que abalou o mundo empresarial brasileiro, a Mansão Mendes havia se transformado completamente. As antigas salas sombrias deram lugar a escritórios movimentados da Fundação João Santos, agora reconhecida nacionalmente como um farol de esperança para famílias afetadas por acidentes de trabalho. Marina, ocupando o cargo de diretora executiva, coordenava uma equipe dedicada a investigar e prevenir irregularidades corporativas em todo o país. O julgamento de Carlos Drummond e seus associados dominou os noticiários durante semanas, revelando uma extensa rede de corrupção que se estendia por décadas. O Sr. Mendes, cumprindo acordo de delação premiada, forneceu evidências cruciais que levaram à condenação de dezenas de empresários poderosos. Sua cooperação e arrependimento genuíno resultaram em uma sentença mais branda, prisão domiciliar e a obrigação de destinar grande parte de sua fortuna para causas sociais. Marina estabeleceu um programa inovador dentro da fundação, oferecendo suporte psicológico e jurídico gratuito para trabalhadores e suas famílias. As histórias de sucesso começaram a se multiplicar, viúvas recebendo indenizações justas, filhos conseguindo bolsas de estudo, e, principalmente, empresas sendo forçadas a adotar medidas de segurança mais rigorosas. O legado de João Santos finalmente se manifestava da maneira que ele sempre sonhara. O relacionamento entre Marina e o Sr. Mendes evoluiu para algo que ninguém poderia ter previsto. Durante suas sessões diárias de fisioterapia, que ele insistia que continuassem sob os cuidados dela, desenvolveram uma cumplicidade quase familiar. Ele se tornou uma espécie de mentor para Marina nos assuntos empresariais, enquanto ela o ajudava a reconectar-se com sua própria humanidade. As conversas entre eles, antes marcadas por tensão e desprezo, agora fluíam naturalmente, repletas de risadas e reflexões profundas. Uma tarde particularmente significativa ocorreu quando o Sr. Mendes conseguiu dar seus primeiros passos sem auxílio. Marina estava ao seu lado, como sempre, mas dessa vez apenas observando. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto do empresário enquanto ele atravessava a sala sozinho. Você me libertou 2 vezes, disse ele, sua voz embargada. Primeiro da prisão que eu mesmo construí em minha mente, e agora desta cadeira. A história de transformação da Mansão Mendes e seus habitantes inspirou uma série de reportagens investigativas sobre outras corporações.
Jornalistas começaram a procurar Marina regularmente, interessados em sua perspectiva única sobre redenção e justiça social. Ela se tornou uma voz respeitada no debate sobre ética empresarial, usando sua experiência pessoal para promover mudanças sistêmicas no mundo corporativo. Dona Carmen, que permaneceu na mansão como administradora, frequentemente comentava sobre como o ambiente havia mudado. As risadas de crianças agora ecoavam pelos corredores durante os eventos da fundação, e o jardim, antes meticulosamente controlado, transformou-se em um espaço comunitário onde famílias se reuniam para compartilhar suas histórias e esperanças. Em uma cerimônia íntima, realizada no primeiro aniversário da fundação, o Sr. Mendes surpreendeu a todos ao anunciar que estava transferindo a propriedade da mansão para a organização. Este lugar não pode mais ser um monumento ao poder e à ganância, declarou ele. Deve ser um símbolo de transformação e esperança. Marina, ao seu lado, percebeu que aquele gesto representava a conclusão de um ciclo de cura que beneficiava não apenas a eles, mas a toda a sociedade. As investigações desencadeadas pelo caso continuavam revelando novas conexões e esquemas de corrupção. Cada descoberta fortalecia ainda mais a importância do trabalho da Fundação. Marina estabeleceu parcerias com universidades e centros de pesquisa, criando um observatório permanente de práticas empresariais éticas. O nome de João Santos, antes associado a uma tragédia, agora simbolizava mudança e progresso. O Sr. Mendes, embora ainda cumprindo sua sentença, encontrou uma nova razão para viver. Ele começou a escrever suas memórias, não para se justificar, mas para servir como alerta sobre como o poder pode corromper e como a redenção é sempre possível. Marina revisava os capítulos com ele, contribuindo com sua própria perspectiva sobre os eventos que haviam transformado suas vidas. A mídia tentou várias vezes rotular a relação entre Marina e o Sr. Mendes como uma história de vingança ou manipulação, mas a verdade era muito mais profunda. Eles haviam descoberto que a verdadeira justiça não está na retaliação, mas na transformação. Suas histórias individuais de dor e arrependimento haviam se entrelaçado para criar algo maior que eles mesmos. No último parágrafo de suas memórias, o Sr. Mendes escreveu: Marina me ensinou que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em ter a coragem de enfrentar a verdade sobre nós mesmos. João Santos não morreu em vão. Seu espírito de integridade vive através de sua filha e de cada vida que a Fundação toca. Quanto a mim, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, mesmo que o preço da redenção seja alto. 5 anos se passaram desde a transformação da Mansão Mendes em sede da Fundação João Santos. Em uma manhã ensolarada de primavera, Marina caminhava pelos corredores agora familiares, observando as fotografias que contavam a história de centenas de famílias ajudadas pela instituição. Entre elas, em destaque, estava a foto de seu pai, seu sorriso gentil servindo como um lembrete constante do poder da integridade e da perseverança. O Sr. Ricardo Mendes, agora livre de sua sentença domiciliar, dedicava-se integralmente ao trabalho voluntário com a Fundação. Sua transformação física era tão notável quanto a espiritual. Ele caminhava sem auxílio, embora ainda mantivesse uma bengala por precaução. Mais impressionante ainda era como seu exemplo havia inspirado outros empresários a confessarem antigas irregularidades e buscarem maneiras de reparar seus erros. A Fundação havia se tornado um modelo nacional de transformação social. Suas iniciativas incluíam agora um programa de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores acidentados, uma rede de apoio jurídico gratuito, e um centro de pesquisa dedicado à segurança no trabalho. O caso que começou com a morte de João Santos havia desencadeado uma revolução silenciosa no mundo corporativo brasileiro. Em um gesto simbólico, a antiga sala de segurança, antes repleta de monitores de vigilância, foi transformada em um memorial que documentava casos de corrupção corporativa e suas consequências. Marina frequentemente conduzia visitas guiadas para estudantes universitários, usando a história de sua própria família para ilustrar como a busca por justiça pode tomar caminhos inesperados. Dona Carmen, embora aposentada, ainda visitava a mansão regularmente para tomar chá com Marina e o Sr. Mendes. Em uma dessas tardes,
Ela comentou como o lugar havia se transformado de uma prisão dourada em um santuário de esperança. Às vezes, disse ela, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. O impacto da fundação se estendia muito além de suas paredes. Leis mais rigorosas de segurança do trabalho foram aprovadas, em grande parte devido à pressão exercida por um movimento que nasceu das ações de Marina e do Sr. Mendes. Carlos Drummond e seus associados continuavam cumprindo suas penas, e suas empresas haviam sido reestruturadas sob nova administração, com políticas rígidas de compliance. Marina finalmente realizou seu sonho de abrir sua própria empresa de cuidados domiciliares, operando em parceria com a Fundação para fornecer assistência gratuita a trabalhadores em recuperação. Seu modelo de negócios, que priorizava o bem-estar dos funcionários tanto quanto o lucro, tornou-se caso de estudo em escolas de administração. O Sr. Mendes, em seus momentos de reflexão, frequentemente dizia que Marina havia sido seu anjo da guarda disfarçado de carrasco. Eu pensava que tinha todo o poder do mundo, confidenciou ele durante a celebração do 5º aniversário da fundação, mas você me mostrou que o verdadeiro poder está em usar nossa influência para fazer o bem. As cortinas da mansão permaneciam sempre abertas agora, deixando a luz natural inundar cada cômodo. O jardim, antes um símbolo de isolamento com seus muros altos, foi redesenhado para incluir um espaço de convivência comunitária, onde regularmente aconteciam eventos e encontros de apoio mútuo entre famílias. João Santos havia sonhado com um mundo mais justo para os trabalhadores brasileiros. Sua morte trágica, que inicialmente parecia ter silenciado essa visão, acabou por amplificá-la de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Através das ações de sua filha e da improvável redenção de um de seus algozes, seu sonho finalmente se materializava. Em uma placa discreta na entrada da fundação, uma frase resumia a jornada extraordinária que havia transformado tantas vidas, da escuridão à luz, da vingança ao perdão, do poder à justiça. Em memória de João Santos, cujo espírito de integridade continua inspirando mudanças. E assim, a história da Babá Negra que transformou não apenas um homem, mas todo um sistema, tornou-se um testamento do poder da compaixão e da possibilidade de redenção. Marina havia descoberto que a verdadeira vingança não está na destruição, mas na transformação positiva que pode surgir das cinzas da tragédia. O legado que ela e o Sr. Mendes construíram juntos continuaria inspirando gerações futuras, provando que mesmo nas circunstâncias mais improváveis, a humanidade pode prevalecer sobre o ódio, e a justiça pode ser alcançada através do perdão e da compreensão mútua.